pessoal, agora nós vamos falar sobre o que envolve direito à medicação, tá? Então, dentro dos direitos autistas, esses direitos gerais que a gente vai falar aqui no curso, né, conforme está na nossa estrutura. Então, nós falamos aí sobre o autismo em si, para vocês terem uma noção geral, né, de como lidar com a situação, de como falar, né, de como utilizar alguns termos. E agora nós vamos falar sobre o fornecimento de medicação que essas pessoas, então, podem ter direito, né? Então, é o seguinte, deixa eu mostrar aqui primeiro os slides, depois eu vou falar sobre o processo inicial. Nós temos, então, aqui direito dos autistas, fornecimento de medicação, né? E vamos lá, né? O artigo 3º da lei mestra, eu falo que é a lei principal aí que envolve os direitos autistas, que é a lei 12.764, a lei Berenice Viana, que determinou, então, que toda pessoa com transtorno de espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Especificamente no artigo 3º, ela traz o seguinte, tá? Que é muito claro, inclusive, essa relação de direito da pessoa com deficiência com o transtorno do espectro autista. Na verdade, essa pessoa com deficiência, ela tem direito a quê? Né? Ao acesso às ações de serviços da saúde, com vistas à intenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o quê? Né? Nós vamos, como eu disse, ter um módulo específico das ações de tratamento, mas também essa pessoa tem direito ao diagnóstico precoce, ao independente cognitivo, ao atendimento multiprofissional, né, que nós vamos ter uma aula específica, a nutrição adequada e terapia nutricional e aos medicamentos, tá? E informações que auxiliam o diagnóstico. Mas no artigo 3º, ali no inciso 3, a linha D, nós temos a determinação de que as pessoas com o espectro autista, as pessoas com transtorno do espectro autista têm direito aos medicamentos. Quais são esses medicamentos? Ora, os medicamentos que essa criança necessitar. Os medicamentos que necessitar para o tratamento, para a sua, então, evolução, comprovando aí a necessidade, com, obviamente, um relatório, né, que determina a necessidade desse medicamento. Então, esse medicamento vai ser devido, tá bom? Então, a lei 12.764 traz isso para o nosso artigo 3º, inciso 3, a linha D. E, claro, a pessoa com autismo e também outras deficiências, né, que a gente vai abordar outras deficiências também por analogia, elas também têm direito a todas as questões de medicação, podendo, então, recorrer ao posto de saúde mais próximo das residências, ou procurar secretarias especializadas, ou até mesmo programas do governo para que forneça essa medicação. Nós temos o programa de farmácia popular, que é do Ministério de Saúde, temos o programa Dose Certa, que é específico da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, você tem que ver aí na sua região, e temos a questão da farmácia de alto custo, tá? Então, todas as vezes que a pessoa necessitar, então, do medicamento, primeiro, tem que ter um relatório que indique essa necessidade, tá? Um relatório que indique qual o medicamento que essa pessoa precisa, tá? E segundo, é você fazer um requerimento para secretarias e para, por exemplo, a farmácia popular aí da região, para que vocês tenham a prova do protocolo administrativo desse requerimento, tá ok? Eu vou depois mostrar uma inicial para vocês aprenderem na prática essa questão do medicamento e também vou falando um pouquinho com mais detalhes a respeito desse assunto, então, depois. A solicitação, então, como que consegue medicamento? Né? Solicitando a medicação na rede pública, certo? Então, você vai fazer a solicitação através da solicitação pela rede pública, tá? E para fazer essa solicitação, como que você vai orientar o seu cliente? Né? Como que você vai orientar quais são os documentos necessários? Bom, além dos documentos pessoais, obviamente, também vai precisar também da documentação relativa àquela pessoa, aquele requerente, que é o cartão do SUS, tá? Então, assim, existe um formulário próprio, né, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu tentar até aqui, vou pegar um formulário próprio para mostrar para vocês, que deve ser preenchido, tá, pelo médico, fazendo a indicação do medicamento que é necessário, mas antes de tudo, o seu cliente tem que ter o quê? Além das documentações pessoais, inclusive CPF, deve ter o cartão do SUS. O cadastro do SUS, né, do cartão do SUS, ele pode ser feito diretamente pelo celular, tá? É o aplicativo Conect SUS, um aplicativo oficial do Ministério da Saúde. Entre todas as funções, o aplicativo permite a emissão do cartão virtual do SUS, tá? Que é necessário, então, para essa criança, para essa pessoa que necessita fazer essa solicitação de tratamento. Vai precisar da senha do GovBR, a tão famosa senha, inclusive é a mesma do acesso do meu INSS, né? É só cadastrar, deixei o link para vocês. E também tem um app, né? O aplicativo também, que é possível fazer esse cadastro. Então, você tem que ter essa senha do GovBR para ter o acesso ao Conect SUS através do aplicativo, para você auxiliar o seu cliente com essa possibilidade, então, de fazer esse cartão, que é necessário, então, para a solicitação do
tratamento, tá? Ou melhor, do medicamento, tá bom? Não é necessário uma receita médica da rede pública. Tem muitas dúvidas a respeito disso, né? As famílias normalmente nos questionam, falando assim, o meu médico é particular, eu vou conseguir pela rede pública o tratamento? Não tem problema, tá? Então, não é necessário que seja um médico da rede pública, pode ser um médico da rede particular, de convênio, pode ser um médico, um dentista, depender do tipo da deficiência. Então, dependendo do medicamento que a pessoa precisa, pode ser, então, pode-se ter um relatório, tá? Pode ser de um médico particular, não tem problema nenhum. A única coisa que precisa de atenção é que a receita ela precisa ter o nome genérico do medicamento. O que seria o nome genérico do medicamento? O composto. Não pode se ter o quê? Qual é o medicamento? A indicação de uma indústria farmacêutica. Não, assim, na verdade, deve-se ter um composto, aquele composto que a criança precisa, tá? Nas unidades básicas de saúde mais próximas da residência do seu cliente, ou então no CAPS, que é um centro de atenção psicossocial infantil, é só apresentar o cartão do SUS, documento de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista do responsável, para retirar a medicação. Mas atenção, medicações específicas, você deve fazer requerimento e protocolar isso, então, na Secretaria de Saúde ou da farmácia popular aí da sua região, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona o meu trabalho em relação a isso. Vou mostrar depois para vocês uma inicial, que é de um caso de uma criança que tem transtorno de espectro autista, e a mãe quer fazer uso do canabidiol, tá? Esse canabidiol a gente sabe que não vai ser fornecido pela via administrativa. Ela também precisa de um outro medicamento, que agora eu me esqueci, mas depois vocês vão ver que parece que esse, quando eu fui fazer o protocolo lá na Secretaria de Saúde, me informaram que ela vai conseguir. Mas por que a inicial também está pronta, né? Uma dica prática, vamos assim dizer. Porque mesmo que a pessoa necessite do medicamento, você faz a solicitação, pode ser que demore, né? Então, você pode entrar com o processo judicial, tá? Primeiro, fazendo sempre o requerimento administrativo, tá? Esse requerimento administrativo não precisa ser necessariamente que a gente... Oi, filhosa. Próprio médico, tudo bem, Gotosa? O próprio médico tem que para inicial, eu vou falar para vocês, que deve ser preenchido esse formulário para fazer essa solicitação específica, tá? E a partir daquele momento, você faz então esse protocolo lá na Secretaria de Saúde ou no Farmácia Popular do seu município, e do seu estado, e do seu município, e você vai ter uma resposta. Roda? Sendo ela negativa, obviamente, você vai ingressar na justiça. Mas lembrando que se deve, obviamente, comprovar a necessidade daquela criança ao medicamento, tá? Isso, muito bem. Caso o medicamento seja negado, você então vai fazer essa solicitação pela via judicial, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma ação, tá? Um modelo de ação que eu fiz, inclusive, recentemente, a respeito de uma criança com transtorno do espectro autista. Aqui você vai fazer, aqui nós vamos fazer a solicitação do medicamento específico, mas é óbvio que você vai, no seu caso concreto, colocar aí nos moldes e, óbvio, adaptar, né, a sua inicial de acordo com a necessidade do seu cliente a qualquer tipo de medicamento sendo negado pela via administrativa. Então, nós temos aqui uma inicial, né, para você ir iniciando, temos que colocar um endereçamento, né, para onde vai. Em alguns casos, vai correr pela vara da Fazenda Pública. Outros casos, a própria vara da Fazenda Pública encaminha para a vara da Infância e Juventude. Dependendo da cidade também, é vara única, né? Então, aqui eu sempre encaminho, obviamente, para a vara da Fazenda Pública, mas pode ser também que o seu juiz encaminhe para a vara da Fazenda, melhor, para a vara da Infância e Juventude, e, dependendo da cidade, é vara única, então não tem tanta essa diferenciação. Trata-se de uma tramitação prioritária, por ser uma criança e com deficiência, né? Aqui nós colocamos o nome da criança, representado pela sua genitora, óbvio que a qualificação eu omiti, né, por ser um caso do escritório, então eu omiti aqui para vocês, mas de todo modo vocês devem saber que deve qualificar por completo a criança e a sua representante legal, tá? Trata-se de uma ação de obrigação de fazer, pedido de tutela de urgência, que no caso é a questão da medicação, que nesse caso especificamente eu ingressei contra o município, que é aqui, o município de Franca, obviamente você vai utilizar o município do seu cliente, e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e de novo você também, obviamente, deve colocar aqui no polo passivo a Fazenda Pública do Estado aí que você atua, em que a pessoa que vai requerer o medicamento reside, tá? A gente pede a prioridade na tramitação, por quê? Porque é uma criança com a deficiência, e mesmo sendo apenas criança, já temos aí a prioridade, né, conforme definido no artigo 2º, né, da Lei 8.069 de 90, tá? Então, tem prioridade aí, criança. E também o próprio Código de Processo Civil, no artigo 1048, inciso 2,
que diz que tem prioridade a tramitação aqueles que estão regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, a gente pede aí essa prioridade na tramitação processual. Então, dessa forma, a gente requer o quê? Requer a tramitação prioritária da presente demanda, né? Para o processo, vamos dizer assim, andar mais rápido. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, mas, de todo modo, é direito essa solicitação, ok? E o que mais? Nós temos aí a justiça gratuita. Então, dependendo da questão financeira, você pode sim pedir a justiça gratuita, mas aqui eu trago para vocês um modelinho bem interessante que envolve a questão por ser uma criança, né, por ser menor de idade. Então, eu coloco aqui o autor não tem condições financeiras de arcar, né, com as custas processuais, etc. Depois vocês vão ler na íntegra. A gente fala que é menor de idade, com deficiência, e a hipossuficiência nessa condição, né, essa questão da justiça gratuita, ela é prevenida, tá, conforme os entendimentos dos tribunais, por ser menor de idade. Então, portanto, não tendo condições de arcar com as custas e com as despesas processuais, a gente faz essa solicitação. Aqui, em seguida, a gente explica a questão do polo passivo, né? Então, quem compõe o polo passivo? Nesse caso, é o município de Franca, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e aqui a gente justifica o porquê que eles fazem parte do polo passivo, certo? Então, a própria Constituição Federal estabelece o quê? Estabelece que o Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos da União, Estado, Distrito Federal e município. Portanto, de acordo com a própria Constituição, tá? Integram o sistema, né, vamos dizer assim, geral de saúde, obviamente, União, Estado e município, tá? Então, por isso que eles respondem de forma solidária. Então, por isso que podemos colocar aí, obviamente, os dois, né? Os dois no polo, tá? Então, a gente pode colocar aí tanto o município quanto o Estado, tá certo? Então, continuando, a gente explica o quê? A gente explica do pedido administrativo. Qual que é a questão do pedido administrativo? A gente demonstra que foi solicitado o quê? O aripiprazol e o canabidiol. Então, esses dois medicamentos foram solicitados. É claro que esse daqui, o aripiprazol, ouvi dizer que vai ser concedido, mas diante da demora da resposta, a gente, então, já fez essa inicial, já vai, inclusive, distribuir. Essa ação ainda nem foi distribuída, estou mostrando em primeira mão para vocês. Então, quando a gente fala do pedido administrativo, para que fique amplamente comprovado o quê? Amplamente comprovado que essa criança fez essa solicitação. De acordo com o diagnóstico, nesse caso, de 8001, 84, no caso é o autismo, o F90 e o F71, a gente colocou que apresenta um quadro de autismo nível 3, né, com roupante de agressividade, colocando em risco a vida de terceiros, e que já fez uso de diversos medicamentos, mas que atualmente necessita, né, está utilizando e necessita do aripiprazol e do canabidiol, tá? Isso porque ocorreu, né, diante de todo esse medicamento, uma melhora do seu quadro psíquico, comportamental, de comunicação, então tudo isso a gente argumenta, tá? E o protocolo? Ora, tem que se comprovar esse pedido administrativo, correto? Então a gente traz no bojo aí da inicial, o quê? O comprovante de entrega, tá? A data da entrega, quem que assinou, quem que recebeu, para comprovar que foi feito, então, pela via administrativa a solicitação desse medicamento, tá? Para evitar qualquer tipo de alegação de desconhecimento. Olha só, dia 29/11/2022 foi solicitado esse medicamento, tá? E tem aqui a assinatura de quem recebeu. Então, é evidente que o estado médico de gravidade do autor, né, então coloca-se, então, imprescindível essa necessidade. Então, a gente fala que foi feito um requerimento administrativo na Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e essa resposta deveria vir no mínimo a 40 dias, e como não ocorreu, né, a gente faz aí essa ação judicial. E dentro aqui também a gente demonstra, de acordo inclusive com a necessidade de urgência e tudo mais, e o próprio relatório médico, né, aquele relatório da indicação desse medicamento. Então, atenção, tem que se ter a receita que indica esse medicamento. Então, consequentemente aqui, nós colocamos que trata-se de necessidade de uso imediato, imprescindível, devido à gravidade da situação. Então, a gente coloca um pedacinho aí do relatório que diz que sim, a medicação tem um grande prejuízo, tem necessidade de uso imediato e urgente. Isso facilita o quê? Facilita a rápida concessão, facilita a tela de urgência. Sempre que for solicitar para os clientes de vocês relatório médico, deve-se solicitar, tanto na parte de terapias quanto na parte de tratamento, a expressão urgente, imediato, tá? Isso vai facilitar na hora da análise da tutela de urgência. Então, aqui também a gente conseguiu um relatório da professora especializada que acompanha esse autor. Então, a gente colocou aqui que seria a ausência de medicação, né, que faz com que o quadro dele piore, né, essa questão da atenção, percepção, memória. Então, aqui a gente também conseguiu um relatório da professora, tá? A gente demonstra, obviamente, que é público e notório o direito a esse fornecimento, né?
e a própria Constituição protege quanto a isso, tá? Em seguida, então, vocês viram que é uma inicial mais extensa, né? Em seguida, a gente faz ainda a argumentação em relação aos fatos, né? A gente faz aí a argumentação em relação aos fatos da seguinte forma, né? A gente fala que ele tem um diagnóstico, que já realiza um tratamento multiprofissional, inclusive, essa pessoa aqui, gente, eu consegui um tratamento bem completo, ela tem plano, tá? Ela tem o Bradesco Saúde, e eu consegui, então, um tratamento completo para ela, para essa criança, e agora a mãe procurou para solicitação de medicamento. Conforme vocês podem ver aí, né, ele faz uso já de alguns medicamentos, por algum tempo fez uso de alguns medicamentos, que normalmente pessoas com transtorno espectro autista fazem uso, que é o risperidona, o haloperidol, tem a Venvase também, conserta, só que esses medicamentos eles não apresentaram uma melhora nessa questão da evolução da criança, do comportamento da criança, né? Então, para amenizar os sintomas e os problemas que essa criança tem, teve-se a indicação do aripiprazol, né, o canabidiol, o Ramplex, tá? E conforme foi solicitado, então a gente colocou aqui um trechinho do relatório da indicação médica. Pessoal, aqui nós estamos falando dessas solicitações específicas. Obviamente que você vai adequar ao caso concreto e comprovar a necessidade daquele medicamento que a pessoa precisa, ok? E continuando, como se sabe, o autismo não tem cura, né? Então a gente argumenta aqui sobre essa questão do autismo. Pessoal, esse material está na plataforma como modelo inicial para medicamento, ok? Então, para vocês não ficarem, nossa, passou rápido aqui o slide, não consegui copiar. Não precisa copiar, vocês têm lá na versão Word para vocês poderem editar, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Continuando, a gente fala que é necessário o quê? Necessário, então, o medicamento diante da impossibilidade da Secretaria Municipal de Saúde de cumprir e fornecer, né? O autor faz então, essa ação a respeito da solicitação da medicação, tá? Aqui a gente ainda fala sobre o autismo, né? Que a gente coloca da doença, mas na verdade seria da deficiência, que é o autismo infantil. A gente demonstra que ele tem apraxia da fala, tem transtornos hipercinéticos e que você vai também, como eu disse, adequar ao caso do seu cliente. A gente coloca aqui que os tratamentos, eles fazem falta para essa criança porque eles são de uso, realmente devem ser imediatos, né? Imediatos. E esses medicamentos, a gente solicita esse fornecimento rapidamente, tá? Do tratamento prescrito dos valores, a gente sempre pede também, a outra dica é o quê? Orçamento, de quanto aquele medicamento. Então, vamos lá. Além do relatório que indica a necessidade do medicamento, além de toda a documentação pessoal e do formulário próprio, que aí cada um vai ter aí na sua secretaria de saúde, a solicitação da farmácia Augusto, se for o caso, ou da farmácia popular, tá? É necessário também o orçamento, que a gente coloca, explica, né, do tratamento prescrito e valores. Então, na verdade, o tratamento prescrito é o uso desses medicamentos e a gente coloca quanto que custa, tá? Então, a gente apresenta aqui os orçamentos. Pode ser feito tanto através do seu cliente, quanto através de sites, conforme a gente coloca aqui, ó. A gente pesquisa o valor pelos sites, coloca aqui para ficar mais fácil, tá? Para o juiz entender, tá? E, basicamente, é o seguinte, existem notas técnicas, chama NATIGIUS, que são notas técnicas que existem, são feitas através do pedido da justiça, tá? E essas notas técnicas a gente sempre separa nas iniciais, justamente para, se o juiz encaminhar para esse núcleo de apoio, né, que é o núcleo de apoio à justiça, que faz o quê? Que faz uma análise da documentação para ver se essa criança precisa ou não desse medicamento. Então, a gente sempre coloca, né, algumas conclusões favoráveis para que, mais para frente, caso esse NATIJUS venha a julgar de uma forma não favorável, a gente consiga, inclusive, impugnar essa situação, né? Então, nesse modelo aí, vocês podem ver que nós tiramos aqui essas notas técnicas e também estarão lá para vocês, essas notas técnicas. Eu vou, inclusive, separar aqui, porque aí é importante vocês terem essas notas técnicas e, claro, nesse caso, tá, eu separei algumas notas técnicas, deixa eu ver aqui, tem de várias localidades, tá? Então, não é só do estado de São Paulo, tá? Então, eu falo que são notas técnicas do Brasil todo, que vocês podem, então, pegar para colocar sempre nas iniciais, tanto de medicamento, tratamento. Essas notas técnicas são importantes para fazer, então, a comprovação, né, e evidência dessas necessidades desses medicamentos, tá? Essas notas técnicas eu vou mandar no material também para vocês, já inclusive separei aqui para não esquecer, então vocês vão ter tudo isso no material. Essa nota técnica especificamente fala que dentro dos fármacos, né, o risperidona e o aripiprazol, né, tem indicação legal. Então,
basicamente, o nosso foco aqui, tá? O que pega, né, nessa ação é a questão do canabidiol, tá? Então, essa questão do canabidiol é um pouquinho mais complicada de se ter a concessão, mas temos, sim, decisões favoráveis, então por isso que a gente não pode desistir. Mas em relação ao aripiprazol, que é esse medicamento que foi solicitado essa inicial, com certeza vai ser definido, tá? Então, nós colocamos aqui também algumas conclusões favoráveis do aripiprazol, tá? E continuando, né? Então, você quer a inicial, né? Referente ao canabidiol, que é o Rampflex Gold, que é o que tinha sido solicitado pela médica, a gente faz a comprovação de acordo com alguns estudos que foram feitos, né? Então, a gente coloca aí, ó, que recentemente tudo demonstrou que 80% dos pais das crianças que têm o transtorno do espectro autista foram tratadas com o canabidiol, né? Teve aí uma resposta favorável, né, a esse tratamento. Portanto, a gente fala a respeito dessa questão do canabidiol. Esse estudo que foi realizado, eu também vou colocar no material para vocês, vai estar lá no material para vocês terem acesso ao estudo do canabidiol, tá? Mas aí, na inicial, eu coloco um trechinho desse estudo falando sobre essa questão, né, de comprovação de melhora significativa do comportamento, enfim, de toda a situação dos filhos, né? E, referente às notas técnicas, né, do Netshoes, nós temos diversas que comprovam também a eficácia. Isso é muito legal. Então, a gente coloca aqui algumas notas técnicas. Vocês também podem utilizar nas iniciais de vocês, tá? São as notas técnicas desses números que estão aqui e vocês vão utilizar para fazer prova da necessidade e da comprovação, inclusive que a gente fala que é uma comprovação científica para o uso desse medicamento. Repito, esses medicamentos eu trouxe para vocês, essa inicial, como um modelo, mas vocês têm que adaptar um caso concreto de acordo com o que o seu cliente precisa. Então, ok? E a indicação quem vai fazer é o médico. Tá? O médico assistente, o médico, aquele médico que cuida do seu cliente. Em relação à questão de suficiência financeira, a gente repete aqui essa questão do custo. Pensa bem, o custo anual desse medicamento fica em R$50 mil, tá? R$50 mil. Mensal, a gente está na faixa de 4.172. Eu até faço uma pausa aqui para vocês agora para falar sobre essa questão de honorários. Quando a gente fala de honorários, a gente tem que ter noção daquilo que vai trazer de benefícios para o seu cliente. Qual o retorno que eu estou dando para o meu cliente? Quando eu falo em questão de medicação, eu estou falando de medicação que vai custar, caso ele não ganhe na justiça, um valor de R$4.000 e poucos por mês. Então, como que você pode cobrar em relação aos seus honorários? Ó, respeitando a Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece a Ordem dos Advogados do Brasil da sua cidade, sua subseção, mas aqui eu vou falar como eu trabalho. Tá? Esses casos de medicamento eu sempre olho lá na OAB. Então, você quer, nós vamos cobrar a respeito de uma ação de obrigação de fazer. Mas você também pode adaptar em relação àquele ganho que você vai ter, aquele ganho que você vai fornecer para o seu cliente. Tá? Então, em casos de medicamentos, você pode chegar até 3 valores mensais. Ou 1, 2, 3, eu sempre chego no máximo é 3, no mínimo é 1, daquilo que eu cobro para fazer essa ação. Sendo uma ação cível assim, eu posso falar o seguinte, não, eu vou cobrar 1 mês desse medicamento na entrada e 1 mês desse medicamento quando a conclusão do processo. Veja bem, esse processo lhe daria ali, deixa eu achei, um retorno de mais de R$8 mil. Ah, não, mas eu não quero cobrar dessa forma, eu quero cobrar referente à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Você estabelece uma obrigação de fazer. Caso contrário, você pode estabelecer diretamente um contrato com o seu cliente de acordo com o ganho do processo, tá? Ou então, não, então eu quero, isso vai de cada localidade, pegando a calculadora para vocês verem, ó. Então tem um custo de 50 mil anual, então eu vou multiplicar isso, por exemplo, por 20%, provavelmente é um valor percentual cobrado na área civil, né? 20%, pronto, R$10 mil é o valor dessa ação, tá? Então, aí você negocia e verifica como você quer fazer em relação ao seu cliente, tá? Aqui, essa cliente especificamente, gente, como é uma cliente que eu já consegui ação de tratamento, depois eu vou falar como que a gente cobra a ação de tratamento, foi muito vantajosa, teve um bom retorno financeiro, essa especificamente cobrei um mês desse tratamento, foi de R$4.000 e poucos para fazer essa ação. E não é do interpretado, é ali do ato, tá? O ato inicial, já me deu 3 cheques, eu lembro? Agora, inclusive, faz pouco tempo, ela dividiu, me deu 3 cheques nesse valor total de 4 e pouco. Eu fiz esse valor para ela porque ela já é uma cliente que já fez transações comigo, tá? Ela fez uma ação de tratamento, montou o Bradesco, foi uma ação que teve um retorno muito bacana, depois eu vou mostrar para vocês na parte das ações de tratamento. Então, por isso que você tem essa flexibilidade, principalmente quando a gente fala de pessoas que já são os nossos clientes. Por isso que eu digo, você pode conceder para um cliente PPC, em seguida você pode conceder uma ação de tratamento, em seguida você pode conceder uma ação de medicação, tá? Então, esse cliente sempre será o seu cliente através do seu trabalho bem feito. Tudo bem, a gente coloca aqui a respeito do custeio do tratamento, né, que é um custo alto. Depois a gente vem em relação aos direitos, né? A gente parte aí dessa questão dos direitos, que é o quê? Que vem estabelecendo aí
e garantido na Constituição Federal e nas demais, né, nas demais legislações infraconstitucionais. Então, a gente traz aqui o artigo 5º da Constituição Federal no caput, que fala do direito à vida. Nós falamos do artigo 6º, que fala dos direitos sociais, que é o direito à saúde, que envolve o direito a esse medicamento, né? O artigo 196, que fala sobre o dever e direito de todos, dever do Estado e direito de todos ao quê? À saúde, né? E ao acesso universal e igualitário a essas ações que promovem a proteção e a recuperação dessa pessoa, tá? E o artigo 198, que fala desse atendimento integral, tá? Então, eu trago isso para vocês nessa inicial, para vocês saberem depois também como utilizar esses argumentos dos direitos. Você pode utilizar para todos os medicamentos, tá? E não só o canabidiol, como é o caso aqui do nosso exemplo prático, para vocês terem uma noção de inicial, tá? Em seguida, a gente continua aqui a respeito das diretrizes das pessoas com transtorno espectro autista, que nesse caso aqui a gente traz especificamente essa situação de atenção e direito aos medicamentos, que a lei Berenice Viana estabelece para nós, e também a lei 13.146, que é a lei que estabelece os direitos das pessoas com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que traz também que é assegurado integral a saúde da pessoa com deficiência e complexidade, por intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário, tá? Também nessa questão de medicação. Bom, esses direitos, olha só, estão bem resguardados aqui, tanto pela Constituição quanto pelas legislações infraconstitucionais, tá? Então, vocês depois vão, com certeza, ler, pegar esse modelo, como eu falo que é uma apostila, né? Esse modelo de emissão, na verdade, serve como estudo para você ter esse conhecimento das normas constitucionais e infraconstitucionais que protegem a pessoa com autismo ao direito, especificamente nessa ação, ao medicamento, tá? Em seguida, o que eu oriento vocês? Eu oriento vocês a procurarem jurisprudência relacionada com o caso e da região de vocês, tá? Especificamente nesse caso, coloquei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você, sendo do Estado, obviamente, você vai fazer uma pesquisa sobre o fornecimento de medicamento para as crianças com TEA, medicamento para crianças com autismo, ou canabidiol para autismo. Ou você vai fazer esse tipo de pesquisa e, obviamente, colocar na sua inicial o entendimento do seu tribunal, tá? E aqui também eu coloco a súmula 37, também do Tribunal do Estado de São Paulo, que fala o seguinte: a ação para fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em fase de qualquer pessoa do direito público interno e que está sendo, então, proposta em face ao município e ao Estado, tá? Então, aqui, especificamente, a gente coloca município e Estado. Tá. O que mais? Então, a gente fala aqui, depois vocês vão ler com calma, a gente coloca outros julgados, tá vendo aqui? Garantia profissional, acesso à saúde, tudo isso, gente, vocês vão poder depois ler com calma e, óbvio, copiar, tá? Essas decisões. Olha só, trago outra aqui especificamente da pessoa com transtorno do espectro autista e especificamente de canabidiol, tá? Então, aqui nós temos uma decisão específica, tá? A respeito disso, que traz também, olha só, eu gosto de mostrar essa questão da legislação na prática ali, como a inicial, para vocês terem uma noção, né? Assim, que é muita coisa, né? Falar um pouco a parte da legislação no slide, vou mostrar na prática para eles como funciona. Olha isso aqui. Tema 500 do STF fala que fármacos à base de canabidiol, que é a sócia regular, enquadramento de categoria regulatória própria, conforme reconhecimento e tal. Aqui fala da possibilidade, então, ó, direito à saúde, direito aos insumos, medicamentos necessários para o tratamento, e fala que o próprio ECA, a defesa do adolescente, também protege e abrange aí, esse direito, né? Nós temos aqui o tema 106 do STJ, que fala o quê? Que é sendo necessário comprovadamente uma prescrição, né, através de uma prescrição de um médico, né, acompanhado aí desse tratamento, que vai ser um tratamento com eficácia, né, deve ser fornecido aí o medicamento para a criança, tá? Desde vários outros, olha, fornecimento de canabidiol, etc. Então, o que vocês precisam primeiramente fazer, né? Focar naquele tipo de medicamento que é necessário para aquela criança. Nem todos os pais querem fazer uso, por exemplo, de canabidiol, que é essa ação do modelo que eu deixei para vocês. Consequentemente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essa ação, obviamente, né? E utilizar como modelo para outras ações de vocês, tá? Para outras ações que referem-se a outros tratamentos, a outros medicamentos, tá? Tratamentos farmacológicos, né? Bom, o que nós temos também estabelecido pelo RESP, né? O RESP 165-7156 do Rio de Janeiro, do STJ, que definiu alguns requisitos para o fornecimento de medicamentos que estão fora da lista do SUS, tá? Então, olha só esses requisitos que eu trago na inicial, que na realidade é importante vocês saberem, faz parte da matéria com tudo servido, que é o quê? Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como sua ineficácia para o tratamento da moléstia de fármacos fornecidos pelo SUS. Então, o que é isso, né? O STJ definiu nesse RESP que, para se ter direito a medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, você precisa ter, primeira situação, um relatório que estabelece essa questão dessa necessidade e de que outros medicamentos, às vezes paralelos, parecidos, que são fornecidos pelo sistema público de saúde, não fazem o mesmo efeito, tá? Então, aqui, na realidade, está fazendo a situação de que não fazem o mesmo efeito. Por isso que aquele, vamos dizer assim, que é fornecido, não adianta, tá? A incapacidade financeira de arcar com o medicamento prescrito, por isso daquele tópico do custo, por isso a necessidade do orçamento mensal, tá ok? Tá vendo por quê? O próprio STJ determina isso para nós, e a existência do medicamento, que seja, obviamente, cadastrado na Anvisa, tá? Quanto ao requisito relatório, a gente fala que já foi e tal, e quanto ao canabidiol, a gente tem, inclusive, quanto ao canabidiol especificamente, uma comercialização autorizada no Brasil, que é através de uma resolução, que é a resolução número 17, do dia 6 de maio de 2015, que autoriza, sim, a comercialização, tá, do composto aí, do canabidiol. Portanto, a gente traz isso tudo na nossa inicial. Temos aqui a tutela de urgência, que obviamente, né, é o que eu já falei para vocês, a respeito do alto valor, do quadro clínico, etc. A gente tem que trazer todas essas situações da tutela de urgência, conforme a gente, inclusive, já falou lá no início, recortar, colar ali algum tópico específico que tenha no relatório médico, que fale da urgência, da necessidade daquele medicamento, tá? Então, isso é muito importante também constar no relatório médico. Não só a necessidade do tratamento, mas também a situação de urgência, né, de impossibilidade de, por exemplo, paralisação do uso desse medicamento. Então, por isso que é muito importante constar também no relatório médico. E, por fim, aqui na nossa inicial, que a gente tem um conhecimento prático da matéria, né, que a gente assuntos teóricos de direito dentro da inicial, para a gente conseguir aprender também um pouquinho mais sobre isso. Nós temos aqui a parte estrutural, que é a parte, então, dos direitos, né, dos pedidos, desculpa, a parte final dos pedidos, que simplesmente a gente faz o quê? Faz a solicitação do canabidiol, né, especificamente do Flex Road, e também dos frascos de aripiprazol, que essa criança precisa. A gente pede, então, a fixação também de uma multa diária através do descumprimento dessa tutela, caso ocorra, tá? Conforme estabelece o artigo 537 do CPC. Caso não seja deferido, então, essa tutela, a gente pede também aí, na nossa inicial, a cobrança dessa multa diária. Por fim, citação, né, citação dos réus e tal. Pedimos, claro, obviamente, pelo julgamento procedente, informamos sobre as provas, pode-se passar por perícia caso seja necessário, inscrição dos documentos, etc. E colocamos o valor da causa, o valor de 12 meses deste medicamento.